Bom dia, quarto ano. Estou estranhando, né? Tia, hoje, geografia, como assim? Mas eu não sei se também tia Delma deve ter avisado alguma coisa, né? E eu é que tô, talvez, surpreendendo vocês achando que vocês não estão sabendo. Mas enfim, o que importa é que tia Delma hoje vai para uma outra turma, quero dizer, dar aulas, enquanto nós vamos dar continuidade aos nossos conteúdos, né? Que faltam pra gente poder, não digo fechar exatamente, mas quanto mais conhecimento você adquirir e eu passar, melhor para nós dois. Lembrando que não é só você que aprende, mas tia também aprende. Verdade. Então vamos lá, olha. Dando continuação, nós vamos para a página. Nós tínhamos visto a página 6, né? Que foi justamente onde estão localizadas as demarcações indígenas, e vocês tinham que reconhecer esses lugares, ver se o nosso estado possuía, né? Nosso estado Pernambuco, e observamos que sim. A outra coisa que vamos agora é para a página 7, certo? E vamos estudar, vamos ver um pouco sobre as influências indígenas, certo? É isso que eu quero passar para vocês. Influência, né? Influência, como já diz, quando a gente fala em influência, são todas as influências que nos envolvem. Por exemplo, você em casa, você é influenciado por papai, por mamãe, tio, vó, né? Para fazer coisas boas, coisas legais, para você poder estudar. Então, essas influências indígenas, culturais indígenas, são levadas até hoje, até os dias atuais, certo? Mesmo que tenha se passado muitos e muitos anos, desde a época da colonização até então, essas influências elas continuam, elas enraizaram no povo, na população brasileira, é isso que eu quero falar. Então, estão dentro do nosso cotidiano. A gente acaba não percebendo, mas sim, fazem parte do nosso cotidiano. Esses costumes são, por exemplo, essas influências estão baseadas nos costumes, como alimentação, vestimenta e muitas outras coisas, né? Festividades. E a gente acaba não dando conta. No livro de vocês tem algo que até eu achei interessante. Uma das coisas que eu, pessoalmente, se eu tinha escutado, eu não tinha prestado atenção, né? E eu fui pega de surpresa. Uma coisa que eu acho divina. Olha só, coisa básica. Tomar banho todos os dias. Gente, isso é maravilhoso. E quem acabou nos trazendo esse hábito, nos dando esse hábito? Os índios. Provavelmente, com certeza, né? Esse costume vem devido ao clima brasileiro. Como sabemos, é um clima tropical. Em determinadas regiões, ele é ainda mais quente. Lembrando que naquela época da colonização, as florestas eram mais densas, não é isso? Então o clima se torna ainda mais úmido. E tem uma grande diversidade de rios que, neste momento, nesta fase da colonização, ou melhor, antes da colonização, digamos assim, não eram de forma alguma poluídos. Então, juntava-se o útil com o agradável. Clima predominante quente, úmido, transpiração, calor. Então, por que não banho, já que os rios estavam ali favorecendo para que isso acontecesse? E o clima, o nosso clima é predominante ainda hoje, nos tempos de hoje, continuam com esse clima tropical, úmido, que são das florestas, mas o clima tropical que percorre por grande parte de todas as regiões brasileiras, não é isso? Então, nós temos aqui descansar em redes. Quem nunca se balançou numa boa rede? É maravilhoso, não é isso? Usar colares e brincos, né? Hoje talvez mais sutis para alguns, ou algumas pessoas usam de forma mais exuberante, mais chamativos, mas olha de onde vem, né? Consumir certos alimentos, como quais? Mandioca, que prepara a farinha, o caju, o guaraná, não é isso?
O guaraná, exatamente, que é a matéria-prima para o refrigerante. O amendoim, abóbora, gente, adoro abóbora, muito bom no feijão, top, viu? E o amendoim? Nem todo mundo gosta muito, não, nem todos são simpatizantes. Mas sim, temos o hábito de consumir o amendoim. Então, foram hábitos daquela época que prosseguiram, que deram continuidade, né? E são costumes indígenas, da população indígena dessa época. Então, eu achei muito interessante, principalmente na questão de tomar banho todos os dias. É maravilhoso. A nossa população, diante de alguns europeus, tá? Não vou citar quais, mas há alguns europeus em algumas regiões da Europa que banho não é sempre. Banho não é todos os dias, tá? Então, assim, você já sabe, né? Quando a gente não toma um banho todo dia, não fica legal, o corpinho fica suado, você se sente suja, se não tiver cuidado, fica com mau cheiro. Então, olha que riqueza nós adquirimos entre os nossos amigos indígenas, não é isso? Entre os nossos, como assim dizer, entre a nossa própria população, sim, porque faz parte da nossa população. O nosso sangue também corre o sangue indígena, não é isso? Então, aí nós temos algumas gravuras aqui que vocês podem ver, as redes, aqui a preparação da farinha, não é isso? Secando no fogo, o fogo, eu digo, aqui na parte inferior, e o indígena e o índio fazem da secagem dessa farinha, que ele vai poder comer com peixe, que é a caça, né? Peixe, outros alimentos, vai poder fazer um tal de parecido com tapioca, mas não é tapioca, que faz justamente com ele. Em outro momento, se eu lembrar, eu digo, tá? Enfim. Aí também aqui, ó, na página 8, nós temos também outras atividades que foram e são feitas por as mãos indígenas e que continuam sendo tradicionais ainda hoje. Nós temos os artesanatos, né, que são feitos com fibras extraída, né, não de forma em que se acabe, em que se devaste a natureza para que eles possam fazer, porque os índios não pensam assim, né? Eles pensam em coletar, em utilizar, mas ao mesmo tempo possuem um grande respeito pela mãe natureza, porque sabem que dali vem a vida, vem a natureza, vem a saúde, a alimentação, as vestimentas. Então, o pensamento indígena com relação à mãe natureza, com relação ao solo, ao sol, às plantas, a tudo que eles podem fazer, são benéficos para si, mas também são benéficos para a mãe natureza. Então, é muito diferente do pensamento do dito homem branco, né? Que muitas não, todas as vezes, procura a natureza para extrair, para acabar, para destruir, e ela não tem tempo nem de se recuperar. É como eu já falei muitas vezes aqui. Então, tudo fica muito ruim. E fica ruim para todos nós, viu? E como eu disse, o artesanato feito com fibras, com penas, sementes, escamas de peixes. Então, vejam só, né? O tipo, a matéria-prima que eles utilizam para fazer esses acessórios, que podem ser brincos, colar, pulseira, né? Algo que possa prender o cabelo, enfim, tudo isso aqui feito de forma muito minuciosa, com muita dedicação, com muito carinho, e que eles comercializam, tá? Não só ficam resumidos ali entre a população indígena, entre a comunidade, mas eles também comercializam, eles levam para a cidade para poder vender, porque hoje, nos dias atuais, muitos indígenas não vivem somente só de caça e pesca, né? Como tia já disse, a população indígena, nos dias atuais, existem sim ainda populações indígenas que estão muito resumidas, muito bem nas entranhas da floresta, de algumas florestas que não há contato com o homem branco. Então essa população ainda anda nus, certo? Ainda não conhece o dialeto, ou melhor, o dialeto é só a formação
do linguajar que eles possuem entre eles, entendem? Então, existe ainda essa população indígena que está muito afastada da população da cidade, que não há contato nenhum, ok? Eles ainda estão como quando os portugueses chegaram. Estão praticamente não. Eles não possuem acesso a nenhum tipo de comunicação, como rádio e TV. Vivem de forma muito peculiar, como na época em que os portugueses aqui chegaram, certo? Como também nós temos os indígenas que estão morando na cidade, que estão estudando, que estão trabalhando, possui sim a sua classificação, se assim eu posso dizer, como índio, mas eles hoje precisam exercer as funções que todos acabam exercendo, estudando, praticando esportes, fazendo o que for necessário, sendo doutores, enfim, é isso mesmo, viu, meus amores? Se formando nas faculdades, assim como nós temos na faculdade em que eu estudo, perdão, temos turmas que já se formaram, turmas indígenas das tribos que se encontram em Palmeira dos Índios. Então é bem interessante. E porque eles precisam viver, se alimentar, então eles possuem carro, possuem casas. Não é mais aquela coisa de só a peninha na cabeça, luz, não. Essa fase passou. Apesar de saber que tem hoje uma pequena quantidade que se resume e é bem assim, bem afastada da população. Então, falando dos artesanatos, nós temos aqui essa senhora, que eu achei também muito legal, essa imagem, e fala-se assim sobre ela, ó, indígena da etnia Pataxó, colhendo carqueja na aldeia Barra Velha, em Porto Seguro, na Bahia. Carqueja é uma fruta, perdão, uma fruta não... Carqueja, ela é uma folhagem, né, como aqui vocês estão vendo. Essa folhagem, por sinal, eu já acho ela sequinha, né? Mas essa carqueja, assim como muitas outras, como alfavaca, boldo, são palavras conhecidas, certo? Talvez vocês não tenham esse conhecimento, porque, enfim, crianças não vão estar entendendo muito bem. Mas são... como é que eu vou dizer a vocês? São plantas medicinais. Pronto, é isso. São plantas medicinais, exatamente. Que desde aquela época até então, ainda hoje são utilizadas. Por exemplo, aqui tá dizendo, ó, alfavaca, usada para combater gripes. Boldo, eu já inúmeras vezes tomei chá de boldo, que muitas vezes tem gente que não vai com a cara de jeito nenhum. Mas o chá de boldo, que serve mais para a questão intestinal, às vezes você tá com diarreia, tá com alguma infecção intestinal, ele ajuda bastante, né? Ou então na má digestão. Aqui ela tá usando a alfavaca não, perdão, ela tá usando a carqueja, certo? Levantando para cima com bastante orgulho. E é isso mesmo, carqueja. Eu só não sei para que finalidade teria a carqueja, mas ela também é uma planta conhecida e conhecida como medicinal, certo? Ela tem uma utilidade medicinal, certo? E por muitas vezes, muitos cientistas, tá? Vou logo avisando, por muitas vezes, muitos cientistas se baseiam justamente nas plantas medicinais que o vovô, a vovó conhece, a população indígena, que conhece há muito mais tempo, certo? São baseados muitas vezes em plantas medicinais que se fazem diversos tipos de medicamento, diversos tipos de medicações que a gente acaba ingerindo e não sabendo, mas é verdade. Então, resumo de tudo isso, o que eu quero dizer a vocês, para que vocês, além de saber desses detalhes, que são muito importantes, a gente valorizar, valorizar essa população, que a gente muitas vezes diz, essa população. Não, nós somos num todo, nós não somos diferentes, apesar de muitas vezes pensar que somos. Não somos. Foi por meio dessa população aqui que eu posso estar aqui hoje, que eu pude ter a oportunidade de estudar, que eu pude ter a oportunidade de conhecer outros alimentos, de conhecer, como eu vi agora,
uma coisa simples que eu não, pelo menos não tinha dado muita atenção, se eu assisti em alguma outra aula, a questão do banho. Gente, interessante, né? A gente fica achando que talvez venha esses hábitos de outras pessoas, de países europeus. Não, dos indígenas. Então, assim, é uma população que traz muita historicidade, que possui muito exemplo de vida e que tem muito a nos ensinar, em diversos sentidos. E o bom é que a gente tem sempre, independente de que comunidade ou que população ela seja, nós temos sempre que manter o respeito por essas pessoas, certo? Então eu gostaria que vocês pudessem se enriquecer com esses conhecimentos, que são conhecimentos simples, mas que são importantes e que formaram e que constituem a população brasileira, que fazem parte, certo, meus amores? Então, na página 9, nós temos um pequeno texto, certo? Nós temos um pequeno texto que com certeza iremos respondê-lo, tá? Mas antes de responder, eu vou querer concluir a nossa aula e aí nós voltamos para o texto, tudo bem? Enquanto não voltamos para o texto, nós vamos agora para a página 10. Olha, página 10. Então, fala-se o quê? Colonizadores portugueses. O que é que precisamos entender aqui, tia? Vejamos, ó. Os portugueses tiveram o primeiro contato com os indígenas, que daí iniciaram o processo de ocupação. Explorar os recursos naturais, em especial o pau-brasil, o ouro, desenvolvendo atividades econômicas como a pecuária e a agricultura. Então, vocês observem. Bom, os indígenas que já estavam aqui, né? Nós fomos descobertos, mas já existíamos, né? Então, os colonizadores, os portugueses, acabaram descobrindo o Brasil, mas já existiu o Brasil, tá? É isso que eu quero que vocês entendam. Então, quando esses colonizadores chegam, né, como eles já possuíam ganância, essa é a palavra, ganância por poder, por aquisições e etc. Então, eles entraram dentro do nosso país, mas entraram com o pé atrás porque não conhecia essa população que já estava, que eram os índios, né? Que assim colocaram o nome de índios. Então, a princípio houve uma questão de certo receio e vagarosamente foram começando a ter contato com os indígenas. Os indígenas, se a gente for analisar por um outro lado, de certa forma, eles possuíam uma certa ingenuidade, né? Porque não conheciam, nunca tinham visto embarcações, tantas pessoas, tantas roupas. Eles andavam nus, os índios, né? Então aqui eles andavam nus, então era tudo diferente. Eram diferentes para os portugueses ver uma população que andava nua, né? E para os índios ver uma população tão coberta, tão vestida, com brilhos, com metais. E essa foi uma das coisas que mais chamaram, assim, alguns historiadores dizem, que foi a que mais chamou a atenção para a população indígena, né? Esse encantamento com esses materiais que para eles eram desconhecidos, né? Eles não tinham isso. Aqui eles tinham que fabricar, tinham que construir, certo? Então os portugueses, quando eles povoam, começam a colonizar o Brasil, já vão com as ideias, né? As ideias dos portugueses, ou seja, a exploração, né? As atividades que foi a primeira a ser constituída da exploração. Nós sabemos repetidamente do pau-brasil e como eles buscavam ouro, produtos de muito valor, o ouro brasileiro, que também foi levado para lá, para Portugal. Pois é. E aí, com tudo isso, vem também as atividades econômicas que vão surgindo, né? Isso, a agricultura e a pecuária. Agricultura, ou seja, cultivo, né? Feijão, arroz, enfim, o cultivo de milho, de feijão, da cana de açúcar, que logo entra também em cena. E nós temos também a pecuária, animais que eram trazidos na realidade, porque esses animais aqui não faziam parte, tá, gente?
Então, no contexto histórico dos indígenas, o gado ele não está inserido. O gado é inserido quando os portugueses colonizam o Brasil. Tudo bem? Daí, nós vamos herdar vários costumes também dos portugueses, né? Várias coisinhas a gente vai herdar deles, pois nós estamos vendo o que? A miscigenação. Pois é, a miscigenação. Nós estamos trazendo um pouco do que herdamos da população indígena e agora da população portuguesa, não é isso? E quais seriam essas coisas que iremos herdar? Por exemplo, a língua portuguesa, com certeza, né? A língua portuguesa é uma delas, sem sombra de dúvidas. Nós temos a religião católica, pois é, quem não sabe, a religião católica nós herdamos dos portugueses, e que, por sinal, como aqui no livrinho diz, a religião católica é a que predomina no Brasil, ou seja, entre muitos outros países, seria um dos países que mais possui católicos, exatamente. E assim vamos, né? Aí nós temos aqui, ó, até eu acho que é no estilo barroco. Nós temos a igreja, nós temos aqui a imagem, uma pintura em tela, lógico, né? Aqui nós falam sobre a obra do desembarque de Pedro Álvares Cabral em Porto Seguro, em 1500, de 1900, do artista Oscar Pereira da Silva, ou seja, foi pintada em 1900, né? Lembrando que a colonização ocorreu em 1500. Então, nós temos aqui, como diz, a igreja de São Francisco de Assis, construída entre 1763 e 1794, no município de Mariana, Minas Gerais, né? Essas igrejas é bem provável que tenham sido construídas pelas mãos escravas, tá? Porque nessa época, os índios, as atividades indígenas, atividades como estas eram mais difíceis para que os indígenas realizassem. Então, muitas destas construções foram realizadas mais pelos africanos, que tinham mais estrutura física e aguentavam mais essas atividades mais bruscas, né? Também temos na página 11, o que mais herdamos? Festa junina! Festa junina, nosso São João, galera! Que eu acho que lá não é tão bom como é aqui, não, de jeito nenhum. Não. Então, festas juninas, as procissões, a cantiga de roda, né? Que a gente, não sei se vocês tinham costume, mas eu brinquei muito, né? E temos também artistas na literatura, pintura, entre outras artes. Uma série de coisas que herdamos dos portugueses, assim como também dos nossos queridíssimos irmãos indígenas, não é isso? Aí vamos entrar aqui na página 11 sobre os povos africanos. Pois é, os povos africanos. Povos africanos, nós acabamos nos detendo a ele entre os séculos 15 e 16, tá? Então, lembrando sempre, eles foram trazidos à força, tá? E quem era que permitia? Os próprios lá. Por incrível que pareça, muitos eram capturados por outros irmãos, digamos assim, irmãos negros, na mesma descendência africana, e eram capturados e negociados lá para que viessem, não só para o Brasil, como para outros países, para serem escravizados. Então, eles vinham naqueles famosos navios negreiros. A situação era apavorante, vamos dizer assim, eu acho que essa é a palavra mais certa, porque essas pessoas vinham de forma, muitas vezes, nuas, entre homens e mulheres, crianças, se fosse um caso, a alimentação quase nenhuma ou uma vez por dia, só para aguentar mesmo o percurso de vir até o Brasil, de um continente da África até o continente brasileiro. Eram desembarcados. Os que serviam, eles eram analisados fisicamente, observado a sua dentição, sua arcádia dentária, visto o seu corpo, se eles tinham porte, se eles aguentavam. Então aí eram negociados, vendidos, trocados, enfim, né?
coisa mais ridícula do mundo, mas que ainda hoje, de forma indireta, nós temos o péssimo mau hábito, péssimo não, nós temos um hábito muito feio, algumas pessoas, não estou dizendo nós, mas eu estou acabando generalizando, de ainda sermos preconceituosas. Isso já nem faz sentido. Esses ocorridos aqui foram em épocas em que ninguém pensava, em que ninguém raciocinava, na época em que todo mundo só queria, digamos assim, o sangue um do outro. Hoje não faz o menor sentido coisas do tipo como preconceito, racismo ainda existir. Isso não tem a maior nem a menor lógica. Mas vamos que vamos. Então, esses escravos trazidos nos navios negreiros, forçados a trabalhar aqui no Brasil, então eles não tinham condições dadas para que eles pudessem dormir no lugar direito, ter uma alimentação legal, não. Era trabalho com hora para começar e sem hora para terminar. E aí daquele que fizesse alguma coisa errada, porque podia ir muito bem para aquele, como dizem, eles poderiam usar máscaras também, máscaras essas bem fechadas, que tapavam o rosto para que eles não se alimentassem, não comessem nada que estivesse na agricultura ou de repente se pudesse entrar dentro das grandes casas. Os castigos eram frequentes, né, como vocês sabem, além de eles serem escravizados. Qualquer ato incorreto dessas pessoas, eles eram castigados, poderiam ser mortos e tudo bem, estava tudo certo. E aí nós vemos eles também trabalhando na questão da extração do pau-brasil e do engenho, que foi na época da cana-de-açúcar. Os africanos trazidos para o Brasil de diferentes partes da África são... Quais seriam esses países? Em especial Angola, Moçambique e Nigéria, tá? Levados à fazenda vivendo em condições precárias, que foi o que Tia falou, ok? Nós temos aqui uma atividade. Fala-se sobre comunidades quilombolas. Eu vou falar de forma geral pelo que eu entendo. Vejam, os quilombos, eu acho que vocês já devem ter um pouco de conhecimento. A formação dos quilombos, do quilombo em especial, foi justamente formado por um em especial, mas onde todos os outros se juntaram na busca de ter mais qualidade de vida. Exatamente. Eles fugiam dos seus senhores, né? Dos seus senhores, que assim eram colocados os nomes, e saíam em busca desses quilombos. Quando não eram pegos, eles conseguiam encontrar os quilombos e ali se refugiavam. Se refugiavam desses senhores de engenho, que costumavam escravizá-los e maltratá-los, não é isso? E procuravam ali ter uma vida razoavelmente melhor, né? Eles não deixavam de trabalhar mesmo estando nos quilombos, eles continuavam trabalhando, tá? Eles se refugiavam ali e tinham um pouco mais de liberdade diante da situação em que viviam como escravos de seus proprietários, não é isso? Aí nós temos aqui um mapa, não é isso? Comunidades quilombolas de 2019, ano passado. E nós temos em especial uma legenda de círculo, que está indicando comunidades quilombolas certificadas, ou seja, o IBGE, como sempre, ele foi atrás dessas informações e está nos trazendo por meio do mapa onde é a localização desses pontos quilombolas, que ainda hoje existe, são remanescentes quilombolas, né, que assim é o nome a ser dito, e essas pessoas, ou melhor, é a sua localização e a quantidade em que existem atualmente, ok? Então diz assim, qual a principal informação contida no mapa? Então você precisa só ler o título, que você já vai entender. Comunidades quilombolas, certo? Existentes no Brasil, ok? Qual o estado do país que tem mais comunidades quilombolas? Observa, porque tem alguns
alguns círculos menores, outros maiores, dependendo do tamanho do círculo, vem dizendo a numeração. E a numeração pode fazer com que o círculo ou diminua ou aumente. No caso aqui, nós temos Bahia, com 801 comunidades quilombolas. Há algum estado brasileiro sem comunidade quilombola? Se sim, qual? Observa, você vai olhar um a um. Se há algum estado brasileiro sem comunidade quilombola, certo? Aqui eu estou localizando, eu não vou falar para vocês, mas eu quero que vocês visualizem, porque tem também a numeração indicativa dizendo que há ou não. E por último, existem comunidades quilombolas no estado onde você mora? Então procura o estado onde a gente mora. Você achando o estado onde a gente mora, você vai saber identificar se há ou não. E a numeração também. Eu estou vendo daqui. É preciso vocês verem daí, tá? Enfim, nós temos o texto. Perdão, quase que cai. Nós temos esse texto, né? A atividade também desse texto. Eu não vou fazer a leitura para vocês, não. Eu quero que vocês façam aí, lindos e maravilhosos, porque tia já falou muito, e não é porque eu tô cansada, mas para que não fique um vídeo muito comprido e acabe sendo muito chato ou cansativo para vocês aí. Eu só vou ler as perguntas, tá? E o título. O título é Brincadeiras das Crianças Indígenas. Então, nós temos o texto. As perguntas são: quais brincadeiras indígenas mencionadas no texto são comuns entre pessoas não indígenas? Para isso, você precisa ler, assim como eu também, para poder saber. Segundo o texto, por que brincadeiras e jogos são importantes? Ai, tem tantos motivos, eu teria muitos para dizer. Mas aí a gente tem que ir de acordo com o texto e não com o que você está pensando na sua cabecinha. Você já brincou de peteca ou de perna de pau? Conte aos colegas como foi. É a terceira. E quarta, de outros jogos e brincadeiras, de que outros jogos e brincadeiras você gosta? Aqui também você vai citar. Essas duas últimas são perguntas pessoais. Aí você pode dizer, tá certo? Bom, meus amores, por hoje é só. E olha que tia falou um monte, não foi não? Foi, tia falou um monte. Agora a tia vai falar lá no presencial. Vamos ver se eles aguentam. Então é isso, tá certo? Fica por isso. Ainda hoje eu vou estar enviando as atividades para vocês, certo? As atividades que são as atividades de revisão. Todos vocês receberão. Vocês estudem por elas, ok? Estudem bonitinho por elas, porque eu retirarei 5 questões, tá? Para que a gente possa fazer a nossa atividade avaliativa. Ficamos por aqui. Um beijo bem grande e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Cheiro!